Desde sua criação em 1837, o Colégio Pedro II se destacou como uma instituição de ensino de referência no cenário educacional brasileiro e do estado do Rio de Janeiro. Hoje, o CP2 integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Oferece educação pública, gratuita e de qualidade, da educação infantil ao ensino superior. Durante boa parte da sua história, o CP2 ofereceu o ensino secundário, o que hoje vai do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Mas isso mudou em 1984. Nesse ano, o Colégio Pedro II abriu suas primeiras turmas dedicadas aos anos iniciais do ensino fundamental. A implantação desse segmento de ensino deu uma cara completamente nova ao Colégio Pedro II. O projeto de expansão da oferta de ensino foi idealizado pelo diretor-geral do CP2, Tito Urbano da Silveira. Tito foi ex-aluno e professor do CP2 e assumiu a direção-geral da instituição entre 1979 e 1989, ano em que ele faleceu. O processo da implantação dos anos iniciais no CP2 está registrado em diversos documentos oficiais. Aqui, essa história será contada por algumas das pessoas que ajudaram a construí-la: servidores docentes e técnicos, funcionários, estudantes e ex-alunos. Nós, eu e o grupo de professores que entrou em 1984, nós entramos em fevereiro. O nosso concurso foi assim, em cima da hora de começar o ano letivo. Então, o que eu sei de ouvir do professor Tito, que era o diretor-geral à época, da professora Dalva da Mota, que foi depois a diretora do Pedrinho de São Cristóvão. Então, pelo que eu sei, foi assim. A ministra Esther de Figueiredo Ferraz, que era a ministra da Educação à época, anos 80, início dos anos 80, ela lançou um desafio ao professor Tito de criar esse segmento. Por quê? O Colégio Pedro II era um colégio tradicional, uma educação maravilhosa, educação pública de qualidade, referência nacional. Naquela época, colégio padrão do Brasil. Era um peso, né? Ser do Pedro II era uma honra. Então, o Pedro II tinha, naquela época, era ginásio e o 2º grau, mas não tinha o primário, a escola primária. E então ela disse, vocês precisam ter, desde o início da alfabetização até o 2º grau, fazer um contínuo, né? Uma educação pública continuada desde o início. A sociedade aqui do Rio de Janeiro até ansiava por isso. Por que o Pedro II só tem ginásio? Todo mundo queria, logo não queria ir para a escola do município, depois fazer a famigerada prova de seleção, que era um vestibulinho para as crianças. Então, o professor Tito achou que seria realmente o momento de fazer isso aí. Então, a professora Dalva, como tinha experiência de primeiro segmento, ela foi escolhida, ela escreveu um projeto e arrumou aqui. Por que aqui em São Cristóvão? Aqui era a unidade maior. Tinha Centro, Tijuca, Humaitá e Engenho Novo. Todas elas unidades menores, porque aqui ficava o internato, na época que o Pedro II tinha internato. Então, você vê, pelo espaço que ainda tem, aqui tinha muito lugar. Então, a professora Dalva, com o professor Tito e o pessoal da engenharia, eles determinaram o local, quantas salas, quer dizer, a unidade de São Cristóvão nasceu com 40 turmas, tinha 20 salas de aula. Só que o nosso currículo é um currículo grande, que não dá só português, matemática, estudos sociais e ciências. Nós tínhamos aula de artes, de música, de educação física, né? Aula de literatura. Depois incrementamos com laboratório de ciências, laboratório de informática. A coisa foi crescendo. A Dalva fez um plano um currículo, um plano de curso baseado na base do município. Ela tirou alguma coisa, comparou com outros colégios e fez, ela diz, eu fiz uma coisa singela, uma coisa simples, porque o plano nós gostaríamos de fazer com a equipe, um projeto coletivo, né, onde as professoras tivessem incluído e pudessem participar. Então, aquele primeiro ano,
nós chegamos com o concurso e mais ou menos as coisas já estavam assim arrumadas. Eu vou falar um pouquinho desse concurso. Esse concurso também é muito diferente do que foi depois sendo modificado e do que é hoje. Nós tínhamos uma prova, que era uma prova de conhecimentos gerais, que ela era eliminatória. E depois 2 provas classificatórias, de português e matemática. Aí tinham 25 questões mais objetivas da matéria e depois era uma dissertação onde a gente daria por escrito um plano de aula. Tudo foi muito rápido e muito simples, né, para as coisas acontecerem. Esse grupo foi um grupo maravilhoso. Por coincidência, nós entramos pela prova, ninguém se conhecia, mas foi um grupo tão bom, tão animado, tão interessado. E eu acho assim, esse desafio, todas as pessoas compraram, todas elas queriam dar o melhor para que a implantação ocorresse com sucesso e que nós tivéssemos esse carimbo tão especial de educação pública de excelência, né? Uma escola pública de qualidade, a gente queria também fazer parte. Então, era uma preocupação de todos nós, sabe? E todas nós ficamos muito impactadas com a recepção que o professor Tito deu a todas nós. Ele veio, recebeu todo mundo, mostrou as instalações e ele disse coisas, não sei se no primeiro dia, mas ele foi dizendo sempre coisas que impactaram muito a todas nós. Eu, por exemplo, a minha expectativa como professora, eu já era professora do município há 15 anos, e eu achava que, bom, eu entrei, consegui entrar para o Pedro II, agora é que eu vou saber o que é ser professora, porque imagina ser professora do Pedro II. E o professor Tito disse, nós estamos criando o primeiro segmento e eu quero que vocês tenham a liberdade e a autonomia de criar o trabalho desse segmento. Porque o Pedro II, de 150 anos, quase 150 anos à época, ele não tem essa vivência, essa experiência. Então, vocês serão a locomotiva do Pedro II, vocês vão puxar esses vagões e por essas janelas vão entrar os ares da modernidade que vão arejar, né, todo esse Pedro II tão tradicional e tão antigo. Eu me arrepio todas as vezes que eu conto isso. O professor Tito era um educador de mão cheia, uma pessoa muito experiente, ele já era um senhor, mas ele era um idealista, sabe? E ele era um político também, porque ninguém chega a diretor-geral, né? Ele tem que saber fazer as articulações para o MEC, para todo o entorno aqui, mas ele era uma pessoa especial. E ele teve um carinho muito grande, porque essa criação foi uma criação dele também, foi um desafio, mas que ele topou. Em 1984, foi inaugurada em São Cristóvão a primeira unidade dedicada aos anos iniciais, mas o projeto não parou por aí. Assim, foram criadas as unidades Humaitá 1, em 1985, Engenho Novo 1, em 1986 e Tijuca 1, em 1987. A unidade mais recente foi a de Realengo, inaugurada em 2010. Para dar conta desse projeto de expansão, foi preciso ampliar o corpo de servidores. O corpo docente dos anos iniciais foi composto em sua maioria por professoras que ingressaram na instituição em concursos públicos específicos para esse segmento. Já para o corpo técnico, o CP2 realocou servidores de outras unidades, contratou novos servidores pela CLT e também recebeu servidores transferidos de outras instituições públicas. Eu ingressei no Colégio Pedro II em agosto de 1985. Eu sempre trabalhei como assistente de alunos. O professor Tito estava me aguardando na sala da direção, que era a professora Dalva, da Bota Chaves, e a primeira coisa que eu vi foi um funcionário, o Jorge, que trabalhou comigo aqui, ele trazendo uma turma de CA. Ele segurava as crianças pelas mãos, né? Aí aquilo... Eu fiquei assim, pô, vou fazer isso. Trabalhava em banco, trabalhava em financeira, trabalhei em muitas coisas também. Fui bombeiro hidráulico, fui pintor, fui uma série de coisas. Mas eu sempre gostei de criança. Pensei logo que eu estava no meu lugar, que era onde eu queria estar. O meu sonho se realizou.
Eu percebi no primeiro dia. Não foi difícil, porque era o que eu gostava, não foi difícil. E era difícil, sim, na parte de ter poucos técnicos para tomar conta de criança. Naquela época, nós só tínhamos 5 técnicos. 5 técnicos aqui na unidade, no meu turno, que era o segundo turno. Só tinham 5 para fazer tudo. Então, nós, técnicos também, fazíamos serviço de secretaria. A gente lançava nota nas tirinhas, cada um tinha 2 turmas para fazer os lançamentos, para fazer as coisas. Quer dizer assim, era um trabalho redobrado. Todos nós que trabalhávamos na época, todos tinham a mesma vontade, o mesmo ímpeto, entendeu? Era muito gostoso. Cara, meus relacionamentos com os alunos, assim, era uma coisa assim, inacreditável, sabe? E eles gostavam muito de mim, porque eu explicava as coisas para eles. E quando eu tentava dar uma ordem, eu explicava por que aquilo. Eu chegava na escola, parecia que eu era o diretor da escola, que eles vinham tudo pular em cima de mim, me abraçar, me puxar. A criança me sentava no chão para contar a história para mim, sabe? E a minha relação sempre foi, do início até o fim, sempre boa. Eu ia a todos os passeios da escola. As professoras só queriam que eu fosse, por causa do meu relacionamento com os alunos. Eu não era melhor do que ninguém, estou dizendo isso. Mas eu tinha uma relação que eu acho que ninguém tinha, sabe? Tão próximo. Então, os alunos me obedeciam muito. Muito, eles me admiravam. E me obedeciam muito. Meus filhos estudaram aqui e eu acompanhei a alfabetização deles. Eu sempre gostei da parte pedagógica daqui, do Pedrinho. Meus filhos aprendiam tudo. Meus filhos, eles tinham notas excelentes. Eles aprendiam muito e todos os alunos aprendiam muito. Era uma ensino de qualidade, como é até hoje, né? Assim que eu entrei aqui, que eu vi como era a movimentação dos alunos. Assim, o aluno não ficava numa sala de aula só, sabe? Ele não tinha só um professor. Ele tinha 4, 5, 6, 7 professores. Eles saíam para atividades fora de sala. Parecia aluno de universidade. Está entendendo? Era uma atividade muito interessante, que eles gostavam muito e gostam até hoje, que eles têm aula de literatura, têm aula de arte, têm aula de laboratório, têm aula de música, têm aula de educação física. Eles têm várias atividades extra-classe. E essa parte também eu achei muito interessante. Para mim era inovadora, porque quando eu estudei para o primário, era tudo numa sala só, era um professor só, e aí ficava saturado daquele professor. E aqui não. Aqui eles não se saturavam, eles amavam. Meu nome é Carmen Sheila, bem grande, Pitanga Dias Sanches Rodrigues. Agora, em 2 de fevereiro, completo 40 anos de Pedro II. Tenho 63 anos de idade. Minha mãe estava à disposição dos Correios, que tinham terminado aqui no Rio de Janeiro, a sessão dela, e foram convidados para ir para Brasília. Só que minha mãe tinha 4 filhos, viúva, e não quis arriscar. Ficamos no Rio de Janeiro durante muitos anos à disposição. Um belo dia, minha mãe recebeu um telegrama, que era para comparecer ao Colégio Pedro II, Campo de São Cristóvão, 177, para se apresentar. E foi feita a proposta dela começar a trabalhar no Colégio Pedro II. Com 40 e poucos anos de idade, com 4 filhos, mas tinha assim, uma alegria de voltar para Pedro II, que as pessoas não conseguiam entender, já com seus cabelinhos brancos, porque ela desde novinha tem muitos cabelos brancos, e assim, uma alegria. E eu aprendi, né, a ouvir essa história dela, do Pedro II, das crianças, e eu já trabalhava com pré-escolar desde 1982. E a minha experiência que eu tinha era essa, de criança pequena. Quando foi em 1985, né, o professor Tito abriu o nosso campus aqui em Humaitá. Eu trabalhei durante uma semana com a professora Glória Ramos, lá em São Cristóvão, que vim ver o que era um arquivo pela primeira vez, pastas de arquivo, e foi me pedido que eu, naquele dia eu procurasse, naquela semana, eu procurasse pegar todas as informações possíveis dentro de um arquivo, que até então eu nunca tinha visto na minha vida. Anotei tudo bonitinho e foi marcado o meu primeiro dia aqui. Quando cheguei aqui, né, a escola, pequenininha,
que eu entrei ali no nosso antigo refeitório, uma sala cheia de professores, todos novos, que nem eu tinha 23 anos de idade, a maioria ainda não tinha filhos, e eu era a única da parte administrativa que já tinha tido um contato com crianças, sabia muito bem o que era, né? Tive colegas meus que vieram de outros órgãos completamente diferentes que foram convidados a vir trabalhar no Pedro II. Você via que as pessoas não tinham a mínima experiência, mas a gente conseguia dar conta. Entrada, recreio, saída, secretaria, mimeógrafo, todo mundo fazia de tudo nessa época. E esse foi o nosso início, Bianca. Todo mundo com muita vontade, todo mundo vestindo a camisa do Pedro II, todo mundo se empenhando demais. Nós não tínhamos nada de móveis, de quase nada. Nós tínhamos assim, o mobiliário das crianças. Os móveis foram chegando depois de doações, não sei de onde, se foi de São Cristóvão, não, assim, e a gente tinha que dar conta de tudo. Eu era secretária da professora Maria Marta Mendes Nascimento, que foi a minha primeira diretora. Eu era assistente de aluno, assistente administrativo, nós fazíamos de tudo nessa escola. O que eu acho mais difícil foi mostrar para as pessoas, né, como trabalhar com criança, já que eu tinha essa experiência, e eu sempre fui, assim, sempre desde muito nova, eu sempre cuidei de criança, eu cuidava dos meus irmãos, ajudava, eu sou a filha mais velha, assim, de mostrar para as pessoas a importância de você ter o olhar para a criança, saber que a escola existe por causa da criança, entendeu? Que a gente tinha que estar, assim, muito atento a tudo que acontecia, tanto que a minha vida inteira aqui, a gente, quer dizer, não só eu, como, né, uma parte dos meus antigos colegas, agora a escola mudou bastante, nós sabíamos o nome, o sobrenome da criança, você sabia com quem ela, né, morava, você sabia, era uma outra realidade. Então isso de eu ter essa experiência, um pouco com criança, ter o dom de cuidar de criança, que eu acho que a única coisa que Deus me deu foi isso, cuidar de criança. Uma vez eu escutei um depoimento de uma mãe de um 5º ano, quando a criança estava indo embora, ela falou assim: Sheila, eu queria te agradecer. Primeiro, você foi aquela pessoa que durante 5 anos você deu a bronca que tinha que dar na minha filha e você deu o abraço e o carinho que você tinha que dar na minha filha. Porque eu acho que trabalhar, né, na educação, trabalhar num colégio, é você saber dizer o não, corrigir, né? É o que eu falo, a minha briga aqui o tempo todo, a minha vida inteira dizer não corre, não faz isso, não faz aquilo, porque eu acho que é um trabalho diário, porque a gente mostra para eles, né, o quanto correr em determinados espaços. Você pode provocar situações que machuquem, né, que atrapalhem um andar de sala de aula, mas eu sempre soube dar o carinho para a criança. E até hoje eu tenho isso, eu sei que eu fiz muito bem feito, entendeu? De tanto dar a bronca quando eu tinha que dar, quanto dar o carinho quando eu tinha que dar. Minha mãe teve assim foi muito querida pelas pessoas que trabalharam com ela, pelo menos esse era o depoimento das pessoas em relação a ela. É uma pessoa que começou a trabalhar com 40 e poucos anos, mesmo sendo mãe, no colégio e tendo que dar conta, e quem conhece São Cristóvão sabe que é bem diferente. Aqui às vezes a gente reclama, né, de vir aqui, lá era natação, era levar para vestiário, troca de roupa, dar conta daquele monte de roupa de criança, de coisa. E a minha mãe, eu tenho um filho autista, com 32 anos, completou agora. E o dia que minha mãe descobriu que ele era um autista e que precisaria, né, ter uma pessoa, além da mãe e do pai, que olhasse por ele, minha mãe se aposentou. Então é isso, esse olhar que eu cobro das pessoas, esse amor que eu cobro das pessoas, que eu vi isso na minha mãe, e tenho certeza que durante esses 40 anos, o que eu pude dar de melhor, eu dei para Pedro II. Vestir a camisa mesmo do Pedro II. Vou falar de uma coisa inovadora. A forma de ingresso das crianças. O professor Tito disse, o Colégio Pedro II não é um colégio elitista, ele é um colégio elitizante, ele produz as elites. As crianças que vão entrar aqui, elas não sabem ler. Como vamos fazer uma seleção para essas crianças? Eu quero colocar as crianças de todas as classes aqui. Então, nós vamos inovar. O Pedro II sempre foi inovador. Nós vamos fazer sorteio.
e ele dividiu as vagas. 50% das vagas seriam para crianças carentes, crianças de renda familiar de até 2 salários mínimos. O restante, os outros 50%, para crianças de outras rendas familiares. De modo que aqui iam estudar crianças da favela, filhos de porteiro, filhos das classes sociais menos abastadas, de todas as raças, de todos os credos, junto com as crianças de classe média, talvez até de classe média alta, né? Mas que iam conviver de uniforme, tendo a mesma educação, a mesma qualidade e, se interessadas tivessem, né, iam se desenvolver. E quando as crianças vieram sorteadas, o que nós vimos a realidade? Algumas totalmente analfabetas e um grupo de crianças que já liam e escreviam. É impossível colocar tudo na mesma turma. Nós estávamos ali com aquele olhar de professora, querendo fazer o melhor para o aluno. Você pode colocar uma criança que já sabe ler, junto com uma que não sabe ler, e você ficar repetindo coisa que a outra já sabe? Nós, então, separamos as crianças, fizemos turmas analfabetas e turmas alfabetizadas. Todas chamavam primeiro ano, mas está claro que aquelas analfabetas elas iam ter um crescimento, mas elas depois tinham que passar pela primeira série que as outras já estavam passando. E com isso, no ano seguinte, nós criamos a classe de alfabetização no Pedro II. A procura foi sempre muito grande, porque todo mundo queria ser aluno do Pedro II. Nós abrimos turmas de primeiro e segundo ano. E aí, todas as unidades, São Cristóvão, no ano seguinte foi o Humaitá, depois Engenho Novo, e em 87 a Tijuca. Em todas as unidades, abria-se sempre turmas de primeiro e segundo ano. E depois, aquelas crianças iam passando, abrindo terceiro e quarto, para a gente controlar o processo. Meu nome é Lilian Torquato Cavalcante de Melo. Eu entrei aqui no colégio, né, fui sorteada para a primeira turma do colégio na primeira série. Eu tinha 8 anos de idade. Assim que inaugurou o Pedrinho, em 1984, e aí teve a sala do sorteio, né, lá no ginásio, e eu fui sorteada. Eu lembro que estava arquibancada lotada, né, de mãe, de criança, aí tinha uma mesa assim grande que as pessoas faziam o sorteio. E eu lembro que quando começou a sortear, eu fui a primeira, né? Saiu lá o meu número. E eu estava do lado da minha mãe. Quando minha mãe abriu, é meu número! É o meu número da minha filha! E aí saímos correndo. Aí desci da escada para entregar o número, né? É isso, muito legal. E assim, o ginásio lotado, gente se desfalecendo de emoção, muito calor nesse dia. Foi muito emocionante. A minha tia, na época, com mais vivência em relação assim, inscrições, onde estudar, onde é o melhor colégio e tudo, escreveu o meu irmão. Aí o meu irmão começou a estudar no Colégio Pedro II, lá no Pedrão. E assim, meu irmão adorava esse colégio, né? Então esse foi o incentivo dos meus pais, falaram, não, vamos inscrever as garotas, porque era eu e minha outra irmã, para poder estudarem lá também. São lembranças assim que até hoje vivas no meu coração. Né? A lembrança, a primeira coisa do tio Léo, né? De abrir a portinha e todas as crianças entrarem e fazerem formas, serem formadas ali, né? Aí tocava a sirene, que era para a gente subir a escadinha. Aí vinha a tia dando mão dada, né? De mão dada, aí cantava musiquinha pra gente entrar na sala de aula. São assim lembranças muito vivas, né? As aulas, as dinâmicas do português, da matemática, aula de música, artes, laboratório, era tudo assim muito inicial, né? Mas assim todo mundo adorava, curtia demais, uma experiência assim incrível. Olha, eu gostava muito também, sabe de quê? Do refeitório. Refeitório, aquela turma toda comendo, né? Muitas das vezes não tinha nem o que comer em casa. E aqui o colégio sempre teve isso, de fartura. Eu lembro que um prato que eu amava era arroz com sardinha.
E assim, depois chegava assim, 12h40, tinha um café um cafezinho, dava um leite com um biscoito maisena. Muito legal. Eu tenho essa lembrança forte ainda que tinha aquela fila para o pessoal aproveitar a comida, né? Muito legal. Eu acho que aqui foi a minha base social. Né? A base, eu aprendi aqui que os nossos amigos tinha até uma musiquinha, eu acho que se eu cantar eu choro. Que tinha uma música que eu lembro que quando a gente estava de férias, a música era assim, não sei se você conhece. Amigo, companheiro de colégio, hoje eu canto de alegria. Foi, não consigo. Não vou conseguir cantar. E essa música ficou no meu coração. Dessa base de todos os professores. Né? E assim, os professores daqui são diferenciados, né? Porque eles davam a vida para o melhor para a criança, para querer ensinar. Eu lembro que quando eu estava fraca, a professora falou, não, você vai conseguir, você vai ficar de recuperação, mas você vai conseguir. Aí no finalzinho eu conseguia os pontos. Eu saí daqui, fui para o Pedrão, na quinta série, e depois eu fui para outro colégio, que eu tive o lance da hepatite, né, que eu fiquei 3 meses de cama, não podia sair da cama, e a gente não sabia que tinha que vir para o colégio para trancar a matrícula. A minha mãe não sabia que tinha que fazer isso. O colégio ele marcou tanto a minha vida que eu me vi aqui, né? Isso há 27 anos, 28, 30 anos atrás, eu sabia que eu tinha que voltar nesse colégio para fazer uma entrevista. E quando eu cheguei aqui hoje, eu olhei, eu falei assim, caramba, eu tô revivendo o déjà vu, né? Que é você voltando num colégio que eu amei. Esse colégio foi a base, é o que eu falei, né? Foi uma base da minha infância que registrou. Para você ter uma ideia, de todos os outros colégios que eu participei, que eu estudei, nenhum deles teve esse sentimento que eu tenho, sabe? E hoje, voltando para poder fazer esse documentário, né, participar dos 40 anos da Fundação do Pedrinho, né, de voltar a lembrar de todos os meus professores, né, a tia Cris, né, tio Sérgio, de literatura, Ana Galvão, que foi diretora do colégio, né? Não sei se foram meus professores, assim, e eu só quero aproveitar e falar para eles, assim, toda a minha gratidão por eu ter tido a chance de uma ligação de vida com eles. O colégio te dá essa base para você ser a melhor pessoa na sociedade, né? O que falta hoje, né? Eu espero, assim, que a criança, o aluno, que tem essa oportunidade, que abrace realmente e se dedique, aproveite essa oportunidade de você ser gente, de você ser uma pessoa que vai fazer a diferença lá fora. Eu tenho um filho de 10 anos que eu tenho fé que ele vai conseguir chegar aqui. Ele vai curtir o que eu não pude curtir. Que ele vai vivenciar isso, esse sentimento que eu mostro para ele que como é importante aproveitar agora a fase de só estudar, né? Que muitos aí às vezes não têm condições de estudar ou então tem que estudar e trabalhar. Então que meu filho aproveite essa oportunidade que ele tem hoje só de estudar. E assim, eu espero que quando eu matricular, fazer um sorteio, né? Que aí ele já entra aqui já no 6º ano, né? Que ele possa ingressar aqui nesse colégio e fazer o diferencial. Gratidão e felicidade. Responsabilidade. Gratidão. Eu resumo com a palavra amor. Amor, para mim, é um sentimento que engloba tudo isso que a gente viveu, né? Foram dificuldades, mas aquilo passou e passou bem porque nós nos envolvemos com amor. Amor às crianças, amor à instituição,
amor entre nós, com todas as diferenças, houve muito amor.